Damos início, então, agora à nossa mesa. Crise orgânica e superação revolucionária, programa de emergência para o Brasil. Vamos agora, dar a palavra para a gente iniciar a apresentação desse esboço, que, como eu falei, é um processo que nós estamos dando continuidade e que é um processo que ainda vamos estar lutando muito, e pedimos que nós vamos apresentar esse programa com 2 companheiros e os nossos convidados também, que nós solicitamos que aprofunde, que aprecie, que dê as suas contribuições também e que iniciamos esse caminho aí nessa construção, porque urge no nosso país a construção desse programa de emergência para o Brasil. Bom dia a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Vou estar fazendo parte aqui agora, apresentando então o programa de emergência para o Brasil, do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo para os companheiros. Na verdade, a companheira Camila, ela vai estar também apresentando e a gente vai estar fazendo uma tabelinha. Então, seremos aqui agora os 2 apresentando já o programa de emergência. Então, a gente vai estar agora dando início à nossa conferência no 15º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo, a Crise Orgânica do Capital e sua Superação Revolucionária, Programa de Emergência para o Brasil. Bom, nós estamos num evento de fundamental importância em meio a um processo eleitoral pós-golpe, pós uma das piores derrotas que a esquerda no Brasil já sofreu com a eleição de Bolsonaro em 2018. E no meio desse processo eleitoral, estamos aqui reunidos durante esses 3 dias para falar de superação de uma crise orgânica, para falar dessa crise orgânica, para falar de superação de um novo modo, de superação para um novo modo de sociedade, o que eu acho que já demonstra a importância desse evento, E a gente vai estar, então, agora falando da crise orgânica do capital e a sua superação revolucionária e apresentando o programa de emergência para o Brasil, que é o programa que o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo vai estar apresentando para tocar nos pontos mais sensíveis da vida nacional. E queria começar dizendo que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. E é por isso que a gente coloca já no título dessa conferência, que a crise orgânica ela tem um papel fundamental na conjuntura. O capitalismo ele é um sistema que, devido à sua contradição fundamental, capital-trabalho, ele entra constantemente em crise. E essa contradição ela se dá exatamente pelo interesse antagônico de 2 classes. Enquanto uma classe gostaria muito de poder ter o autômato perfeito e colocar apenas máquinas para trabalharem nas suas fábricas, a outra classe precisa fazer de tudo, lutando contra essa classe para simplesmente poder sobreviver e continuar vendendo sua força de mão de obra para poder se reproduzir enquanto ser humano no planeta Terra. Uma das táticas que uma dessas classes usa, que é a classe burguesa, é a redução do salário. Reduzindo o salário, você reduz o poder de compra, logo você faz crises de superprodução, porque essa mais-valia na circulação não se reproduz, e você vai ter aí, então, crises cíclicas de superprodução. Essas crises cíclicas, hoje, elas já se configuram numa crise orgânica, porque até mesmo a forma de mensurar o valor das mercadorias está em erosão. O que mede o valor dentro do modo de produção capitalista é o tempo necessário para a produção das mercadorias. Mais especificamente, o tempo socialmente necessário, uma média social do tempo que um determinado produto leva para ser produzido dentro desse processo do modo de produção capitalista. É importante que a gente entenda que esse paradigma determina, então, uma luta entre os capitalistas pelo desenvolvimento da técnica, aumentando a presença das máquinas na produção. Ou seja, os burgueses, os ricos, os que dominam os meios de produção, eles precisam competir entre si para diminuir o tempo necessário, para diminuir o quanto eles precisam investir para a produção de cada mercadoria.
E óbvio que nisso a técnica, né, a construção de máquinas, de robôs, de ferramentas, de computadores, que até pensem o processo de produção, ele é fundamental. Essa tendência, esse paradigma, então, da mensuração do valor a partir do tempo, a técnica reduziu esse tempo necessário a um ponto tão pequeno que hoje em dia existe uma expulsão cada vez maior dos trabalhadores do processo produtivo. Porém, companheiros, só os trabalhadores, o trabalho vivo produz valor. Se nós pararmos para olhar, só o ser humano é capaz de transformar o mundo. Só o ser humano é capaz de transformar uma árvore numa mesa. Só o ser humano é capaz de transformar diferentes componentes num computador. Na verdade, as máquinas apenas transferem valor. Um dia, alguém fez aquela máquina. Então, só os trabalhadores são capazes de transformar o mundo. Só os trabalhadores são de fato produtivos, são de fato transformadores da vida humana. Duas conclusões podem ser tiradas, então, dessa breve realidade, uma breve análise aí do que seria, então, a crise orgânica. A primeira delas é que existe uma erosão do paradigma de valor no modo de produção capitalista, que configura uma verdadeira crise orgânica do sistema. E o desenvolvimento da técnica na produção das mercadorias deveria significar a libertação dos trabalhadores, para que a humanidade alcance novos patamares de desenvolvimento. Entretanto, hoje, isso significa apenas desemprego e miséria para milhões de seres humanos que estão expulsos do processo produtivo. Eu chamo vocês, então, a um desafio, companheiros. Por favor, vamos relaxar, sentar na cadeira e sigam comigo nesse desafio. Eu quero que vocês parem e olhem em sua volta. No chão, no teto, nas paredes, nos móveis, basicamente tudo que está à sua volta. E se pergunte, o que aqui não foi produzido na indústria? Por favor, façam isso, façam esse exercício. Olhem para o computador de vocês, olhem para onde ele está apoiado, olhem para a cadeira que vocês estão sentados, talvez para o copo que vocês possam estar tomando uma água, um café. Olhem para a lâmpada, para as paredes, para a tinta das paredes, olhem para a janela. O que vocês conseguem ver que não foi feito na indústria? E se eu estou dizendo, né, se a crise orgânica está mostrando para a gente que existe, então, um processo em que cada vez se cria menos valor na indústria, porque os trabalhadores estão expulsos desse processo produtivo, olha o tamanho, olha o quão podre está as entranhas do sistema capitalista, que hoje já não consegue nem se reproduzir enquanto sistema e nem mesmo dar resposta à maior parte da humanidade, porque ela poderia estar, nesse momento agora, através do desenvolvimento da técnica, da ciência, estando livre para se desenvolver, para se desenvolver enquanto ser humano, para se desenvolver enquanto humanidade, mas está presa nesse sistema. A gente pode olhar agora nas imagens, tiver aqui um grande complexo industrial e dois processos produtivos, desde uma máquina mais complexa, como o processo de construção automotiva, e que vocês podem ver aí que não tem nenhum ser humano, até processos, essa última imagem mostra um processo de produção de plástico. Essa realidade, ela mostra para a gente a profundidade da crise e o quanto essa não é só mais uma crise cíclica, ou não é uma crise financeira, ou não é uma crise por causa do coronavírus, não é uma crise, ela é uma crise orgânica, uma crise que é profunda no sistema capitalista, uma crise orgânica do capital. E para a superação dela, não tem paliativos, não tem maquiagens, não tem saídas mágicas. Isso fica muito claro com a análise, os editoriais do Inverta mostram isso muito bem, quando a gente analisa o crescimento do PIB dos países desenvolvidos, os países centrais do capitalismo, de alta composição orgânica, o quanto eles têm uma tendência a crescer cada vez menos e precisarem reduzir cada vez mais a taxa de juros na tentativa de manter a taxa de lucro e a taxa de mais-valia. Isso mostra o quão podre está o sistema capitalista. As consequências dessa crise no Brasil são nefastas. 40% da riqueza produzida pelo povo brasileiro
vem já de trabalhadores expulsos das fábricas e que precisam transformar todas as suas relações em relações de produção. Essa matéria do Inverta, por exemplo, mostra que a nível mundial, quase 1/3 da população já está na informalidade, expulso do processo produtivo e sujeitos a situações de trabalho em que, além de ter que transformar todas as suas relações em relações de produção, não tem nenhum tipo de segurança social. Nessa cena, que é de um filme sul-coreano, Parasita, ganhador do Oscar de melhor filme de 2020, ele mostra uma família que vive num porão da capital da neoliberal Coreia do Sul e trabalha montando caixas de pizza. A sua casa, a própria casa deles foi transformada em parte da linha de produção, foi transformada, as relações entre mãe, filhos e irmãos aí foram transformadas em relações de produção. Sem querer dar spoilers do filme, mas quem viu essa cena sabe que eles moram num porão, passa um carro fumacê, a fumaça tóxica invade o porão e os pais ficam cobrando que os filhos se mantenham ali na linha de produção, mesmo inalando fumaça tóxica. Essa realidade, esse momento que a gente vive tem nome, se chama neoliberalismo. É a cara econômica e política dessa ofensiva. Desde o golpe de 2016, as medidas neoliberais avançam no ritmo acelerado no Brasil. As privatizações, a lei que possibilita a venda de terras ao capital estrangeiro de maneira não regulamentada e as reformas da educação, do trabalho e da previdência são exemplos dessas medidas que visam aumentar ainda mais a exploração da nossa classe trabalhadora. Quando a gente analisa, né, não por partes, como muitas vezes, infelizmente, parte da esquerda faz no Brasil, está fazendo análise ali de respondendo apenas as demandas que são colocadas, então faz a luta da reforma da educação, sem ligá-la com a reforma do trabalho e a reforma da previdência. Todo esse movimento, todo esse avanço neoliberal no Brasil tem por objetivo, na verdade, aumentar a mais-valia absoluta, diminuir o tempo necessário, então eu boto a pessoa com a reforma da educação para entrar mais cedo no mercado de trabalho, eu destruo os direitos trabalhistas, diminuindo quanto os empresários precisam tirar do seu entesouramento, precisam tirar do seu lucro para o tempo necessário, então eles destroem ali o processo de produção, destroem ali os direitos trabalhistas e a reforma da Previdência, então, alonga ainda mais a níveis abismais de dizer aí que uma pessoa pode trabalhar até 70, 75 anos. O que é mais-valia? Mais-valia é tempo. E é tempo do quê? É tempo de vida. É tempo de vida do povo brasileiro. É tempo de vida da nossa família. É tempo de vida dos nossos vizinhos. É tempo de vida das pessoas que constroem esse mundo junto com a gente, que somos também trabalhadores. E ainda por cima, isso está ligado intrinsecamente a que essa mais-valia se verta para os países centrais, se verta para os Estados Unidos, para os países da Europa, para que eles tentem superar essa crise de produção de valor. E é a vida do povo brasileiro que está sendo vertida aí. Esse é o nível de gravidade que é o neoliberalismo. Sigo daqui, companheiros, companheiras. Quero saudar a todos e todas aqui do nosso país, todas as regiões e também da nossa América Latina. E quero continuar falando que tudo isso que o Michel trouxe, esse entendimento sobre a crise orgânica do capital, ele tem uma importância primordial no que nós vamos construir. E destacar aqui a importância do trabalho do professor Dr. Aloysio Bevilacqua e a sua imensa contribuição na formulação dessa teoria, e não só isso, a sua imensa contribuição no seu esforço de educar o nosso povo nesse sentido e de mostrar justamente que, ao contrário do que aparenta, né, os nossos inimigos não estão fortes, eles estão agindo no desespero. Essa é uma verdade de um teor revolucionário tão grande que eles precisam nos esconder todo o tempo a natureza dessa crise. E afirmá-la e mostrá-la é mostrar por si só de que a nossa saída precisa ser uma saída avançada. É mostrar, então, é reconhecer que a estratégia principal de superação da crise orgânica que vive esse sistema é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, como o Michel já falou, é sangrar nossa gente. É sangrar, é impor humilhações de todo tipo, é impor sofrimento de todo tipo. Então, aqui nós colocamos a urgência da construção do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo. O Congresso é a nossa resposta coletiva, é a resposta que nós damos a esse cenário
desolador que vive a nossa classe, entendendo que nós não temos outra saída, não tem possibilidade de retorno, meios caminhos, né? A crise não nos possibilita isso. Não há outra saída. Aqueles que amam sua gente, odeiam a opressão que nós estamos submetidos, do que reconhecer de que nós precisaremos nos unir de uma forma avançada em nossos objetivos comuns nesse momento crítico da história da humanidade. Entendemos que, frente à gravidade da situação que a humanidade está atravessando, não há saídas fáceis, nem saídas que possam se desenvolver dentro dos limites desse sistema, dessa sociedade deteriorada, a qual nos cabe. Aqui o nosso dever não é melhorá-la, só nos cabe unicamente superá-la. Nos cabe afirmar cada vez mais, né, que o nosso movimento não nega as eleições, mas nós precisamos superá-las. Não cumpre o papel, não nos cumpre apenas o papel de absorver os golpes que a burguesia nos dá. Isso também é uma realidade que o Michel já trouxe. A gente fica dando resposta ao que eles nos impõem, às medidas que eles impõem contra nós, né? E cada vez mais nós precisamos acumular força, juntar a nossa gente numa proposta avançada de construção para que nós comecemos a levantar as pautas do nosso povo a partir dos interesses do nosso povo e não só a partir do que os nossos inimigos nos impõem, né? Então, um movimento ao qual nós daremos a nossa cara, novo, revolucionário, que tem a sua saída em todos os lugares onde a nossa gente está, enfrentando as mais duras situações, sofrendo com a face mais macabra da história do sistema do capital. Então, diante dessa conjuntura, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo apresenta ao povo, nessa manhã, o seu programa de emergência. Aqui, apresentamos, antes de mais nada, uma proposta de organização desse Congresso que está inspirado grandemente em experiências de lutas históricas. Primeiramente, uma experiência vitoriosa da classe trabalhadora mundial, o poder dos soviets, instâncias de base, os conselhos do povo que se espalharam aos milhares, quarteirão em quarteirão, que passam a responder pelos anseios mais profundos do seu povo na Rússia, cercam a burguesia por todos os lados, enfim, quando cercam o poder econômico da burguesia, tomam o poder em 1917. Então, aqui, afirmar essa experiência histórica é também homenagear Lenin, pelo que significou à humanidade essa organização popular, da qual ele foi a maior direção e que deve inspirar como proposta organizativa a nossa luta. Também resgatando a experiência, né, que também inspira, também contribui na formulação do que precisa ser esse congresso, né, a experiência do Congresso Nacional Africano, que uniu as lutas mais avançadas da África do Sul em uma unidade tão séria e comprometida que foi capaz de derrotar o regime racista do apartheid. Essa é a unidade que nós precisamos construir no Brasil e na nossa América. Esse é o desafio que nós temos, por isso nós nos amparamos nessas experiências. Por fim, também, resgatando uma experiência aqui, caminhou nesse sentido, nós resgatamos a experiência de uma iniciativa histórica também apagada da memória do nosso povo, mas que nós reafirmaremos 1000 vezes, a Aliança Nacional Libertadora de 1935. Primeira aliança antifascista do mundo foi desenvolvida aqui, no nosso chão, e que afastou com a mobilização popular, que já na primeira semana de fundação contava com 100 mil pessoas filiadas, e que afastou da nossa história o horror do fascismo e nazismo, naquele momento, como agora, infelizmente, em ascenso, né, em todo o mundo. Então, essa organização dirigida pelo seu presidente de honra, o nosso eterno, o nosso querido, amigo do povo brasileiro, herói de todos os povos do mundo, Luiz Carlos Prestes, lançou pela primeira vez o programa de emergência que, inclusive, dá base à proposta que nós apresentaremos aqui hoje. Então, esse documento nada pode querer, né? A gente não pode se afastar da tentativa de que nele estejam esboçadas as necessidades mais urgentes do nosso povo, aquilo que o nosso povo mais sente, mais sofre, mais chora, mais tarda em encontrar saídas e esperança. Aqui, esse documento precisa demonstrar e reacender as esperanças da nossa gente. A resposta precisa ser a resposta dos oprimidos contra os opressores, né? Então, me encaminhando justamente para a gente começar esse plano, né? Ele dá propostas
para que juntos a gente construa um governo revolucionário, que trabalhará esse programa sobre o comando do povo, a vontade do povo organizado, e que seja um congresso permanente. É importante destacar isso, apesar de a ideia que nós temos de congresso ser de um evento que eventualmente se reúne, a proposta do congresso é ser um congresso em constante reunião, um congresso permanente, um congresso pela nossa dignidade, que tem os nossos rostos, os nossos interesses representados, tudo que esse congresso de Brasília não é, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo. E para finalizar essa parte, esse congresso deve ter como base os comitês de luta contra o neoliberalismo, que empreenderão a luta contra os avanços neoliberais onde eles se apresentarem, em toda parte. Esse é o trunfo da proposta. Os comitês de luta contra o neoliberalismo espalhados terão a capacidade, agindo de maneira coesa e coordenada, de cercar o capital, frustrando o avanço da sua estratégia de superação da crise e acumulando força, para que no futuro se convertam na estrutura administrativa de tomada de decisão da sociedade do amanhã, nossa, popular. Então, segue aqui a nossa apresentação dos pontos, segue a apresentação desse programa de emergência, que busca dar resposta aos anseios mais profundos da nossa gente. Seguindo então, companheiros, como a companheira Camila falou, a gente vai tocar nos pontos mais sensíveis à vida nacional. Vamos começar aqui falando então da concentração de renda. A gente já começa dizendo aí que os super ricos no Brasil lideram a concentração de renda global. Segundo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, a desigualdade de renda no Brasil bate recorde em 2019. Os dados revelam que os mais pobres são os mais impactados pela crise. Não brinca, FGV, sério. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo não tem medo e declara expressamente que é necessária a supressão dos monopólios industriais, comerciais e financeiros, estrangeiros e nacionais, e os latifúndios, tornando-os patrimônio de todo o povo. Sem enfrentar o interesse do monopólio no Brasil, não existe solução possível. Quem diz o contrário mente ao povo brasileiro. É preciso que esteja claro que só a luta contra os monopólios pode garantir uma estrutura para um novo desenvolvimento na sociedade brasileira. Dívida interna e externa e lucro abusivo dos bancos. Dívida externa brasileira estimada é de 323 bilhões no fim de 2019, segundo o Banco Central. Dívida pública tem alta de 9,5% em 2019 e chega a 4,24 trilhões, maior valor da série histórica. O lucro do Banco Itaú em 2019, em meio à crise, é o maior da história dos bancos no país. O banco teve um lucro de mais de 26 bilhões no ano passado. Marca anterior também tinha sido batida pelo próprio Banco Itaú. A dívida interna e externa, ela não vai ser superada se a gente não encarar com afinco, com a verdade, como faz o Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo, defendendo o fim imediato do pagamento da dívida e a realização de uma auditoria pública da dívida interna e externa, e rever todos os acordos fraudulentos com o imperialismo em torno das mesmas. É claro que são os monopólios estrangeiros e nacionais que têm interesse nessa dívida, que sangram o povo brasileiro. Dando resposta à questão do desemprego, que assola a nossa gente, que leva aí a preocupação e a desolação para os lares das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil, o trabalho infantil e escravo. Aqui colocamos, né, a dura realidade dessa mazela em nosso país, que cada vez mais sobe, que é uma coisa que não é resolvida, apesar de ter um papel determinante na vida das pessoas, né? Então, aqui, 13,3% é o crescimento que teve o desemprego em junho. E aí, se nós considerarmos também como desemprego a questão do trabalhador informal, que trabalha sem nenhuma regulação, sem nenhuma garantia, esse desemprego poderia chegar aí até 50%, chegando a somar mais de 77 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação, né? Então, em relação a isso, né, em relação ao combate ao desemprego e entendendo, como a gente falou aqui, que não há saídas fáceis e que também nós não podemos propor meias saídas,
o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende a incorporação imediata dos trabalhadores no processo de produção, eliminando o desemprego através da abolição do trabalho das crianças e da redução da jornada de trabalho. Então, a gente elenca aqui a importância da redução da jornada de trabalho para que a gente consiga incorporar no processo produtivo os trabalhadores que foram jogados para fora dele. E ao invés de a gente trabalhar 8 horas, 12 horas, 14 horas e por aí vai, porque isso tem se desenvolvido aos olhos vistos, essa falta de limites, a sanha, ao desejo de lucro do capital, a redução da jornada de trabalho por trabalhador é a condição de que mais trabalhadores se incorporem e a gente seja liberado de fato, né? Como foi falado aqui, o processo de desenvolvimento tecnológico significa a nossa liberdade, nosso desenvolvimento. Além disso, o Congresso Nacional defende que o progresso salarial se efetue pelo regime de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo o seu trabalho. Então, que a gente possa, no momento em que esse trabalho, que é a nossa vida, que é nosso suor, é o nosso sangue, seja revertido em garantias de vida digna para a gente, que a gente possa se doar, que a gente possa doar toda a nossa capacidade, porque ele significa o desenvolvimento de toda a sociedade e que a gente possa receber segundo esse trabalho, então. Em relação à questão da habitação, a gente vive no Brasil um déficit habitacional recorde. A cada ano, isso só aumenta. A cada ano, mais e mais trabalhadores são jogados ao relento, à dura situação, à degradação da vida humana por falta de habitação, se sujeitar a situações mais precárias para ter um teto sobre as suas cabeças. E, nesse sentido, a gente demonstra que esse déficit habitacional ele chega aí a 7,78 milhões de habitações faltando, né? E justamente por essa realidade também, né? Por os trabalhadores terem que se sujeitar a morar onde dá, né? A tendência é que a gente more cada vez mais longe do trabalho, né? E pesquisas mostram que hoje a gente passa 2 horas, isso pode chegar inclusive a 6 horas diárias de tempo dentro de um transporte público, né? Isso significa, na medida de 1 ano, 3 meses de 1 ano a gente passa dentro de um transporte. Olha a realidade ao qual nós estamos submetidos. Se você pensar em 40 anos de uma jornada laboral, significa 10 anos da vida que a gente passa dentro do transporte público, indo trabalhar, não é indo se divertir, indo trabalhar, indo gerar riqueza que move o país. Então, tudo em nome da especulação imobiliária e da exclusão dos trabalhadores das áreas onde se concentram o emprego e a produção. E, nesse sentido, a nossa proposta é de combater a especulação imobiliária e garantir habitações para toda a população urbana e rural, através da repartição disciplinada das propriedades habitacionais, sem função social, confiscadas pelo Estado democrático e popular que nós nos propomos a construir. Então, nesse ponto aqui, a gente afirma com todas as letras que é impossível garantir habitação sem enfrentar os interesses do monopólio expressos no setor imobiliário, que sangra nosso povo. Então, nesse sentido, nós não podemos fazer o discurso fácil de construir, não. Nosso discurso é de enfrentamento à especulação imobiliária. E justamente nesse sentido, nós precisamos realizar um plano de construção e desenvolvimento urbano e rural para todo o país, que resolva as dificuldades de locomoção da população do campo e da cidade. Esse processo deve considerar a proximidade, então, para que a gente acabe com essa realidade do local de trabalho e o local de moradia. Miséria e fome. Alta da miséria no Brasil. Em 4 anos, a miséria do Brasil cresceu 33%, isso é, desde 2014 até 2017. O total de pobres em nosso país passou de 8,38% para 11,18% da população, o que representa 23,3 milhões de pessoas nessa condição, segundo o estudo da FGV, mostra aqui mais uma vez a fonte o inverta. Brasil voltando ao mapa da fome, segundo a ONU. A pandemia deve ampliar em 48% das mortes por fome no país. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende que o Estado garanta a alimentação básica para toda a população, segundo a garantia de uma cesta básica alimentar, que passará a ser distribuída pelos postos oficiais de abastecimento do Estado, tanto nas cidades como no campo.
o Estado coibirá o mercado clandestino, o tráfico e todas as formas de sobrevida da acumulação primitiva. É muito importante que nós analisemos aqui que 1% da população brasileira chega a ser mais rica do que 50% da população brasileira. 1% consegue ser mais rico que 50%, porque mais de 100 milhões de pessoas no país. Sem que a gente enfrente essa realidade, sem que a gente enfrente a realidade da desigualdade social, sem que a gente construa, de fato, um Estado popular e democrático, a gente não vai conseguir enfrentar isso. E é função do Estado, é função da sociedade garantir essa renda básica, essa alimentação básica, essa cesta básica para alimentação. E a gente coloca aqui com muita clareza que o tráfico é sim fruto do capitalismo, é sim fruto de uma forma de acumulação primitiva e que a gente está aqui também disposto a combater, não só ele, mas o mercado clandestino e todas as formas de acumulação primitiva que achacam o povo brasileiro, que colocam o povo brasileiro para que ele apareça no Jornal Nacional, para que apareça no Jornal do Datena, como mais um garoto pobre, negro, morto na favela, sendo que ele é mais uma vítima dessa realidade. E nós estamos aqui para falar que a gente está aqui para combater o tráfico, mas a gente entende muito bem quem são os inimigos do povo brasileiro. Saúde. Dos 546 bilhões gastos em saúde em 2015, 314 bilhões saíram da iniciativa privada, ou seja, 57,6% das despesas. Eu estou dizendo que quase metade do que o Brasil gasta em saúde, na verdade, é destinado à saúde privada. Por que médicos brasileiros se recusam a trabalhar no interior? A gente sabe que a gente tem aí quase 30% dos médicos no Brasil localizados, por exemplo, apenas no estado de São Paulo, e a matéria cita aí alguns, o custo caro, né, e que 55% desses formados do interior acabam buscando capitais pelas condições de salário maiores. O Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo defende uma saúde pública, gratuita, universal e internacionalista. E a previdência social serão garantidas para todo o povo. A saúde não vai ser mais uma mercadoria, ela vai ser um direito do povo. Todos os tratamentos e medicamentos serão gratuitos e produzidos por nossos e nossas cientistas, homens e mulheres do povo. Porque a matéria colocava ali a questão dos médicos, e a gente não quer absolutizar o papel dos médicos na questão da saúde, mas a verdade é que, por ser infelizmente, ter sido um curso que ficou mais elitista no Brasil, acaba tendo acesso a esses cursos os filhos da burguesia ou da pequena burguesia, e fica excluído aí também os filhos da classe trabalhadora. O governo quer garantir o acesso à formação integral, humanitária, internacionalista para os filhos e filhas da classe trabalhadora em todas as áreas da saúde, tanto no campo como na cidade. Educação. 3 em cada 10 são analfabetos funcionais no Brasil, aponta estudo. 3 em cada 10 jovens e adultos de 15 a 64 anos no Brasil, um total de 29%, cerca de 38 milhões de pessoas, são considerados analfabetos funcionais. O Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos totais, segundo números do próprio IBGE. Somados, analfabetos totais e funcionais chegam a quase 50 milhões de brasileiros. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende uma educação pública, gratuita, laica e obrigatória para todo o povo, desde a educação infantil até a educação superior, guiada pela unilateralidade e vinculada dialeticamente com as necessidades do povo. Para a erradicação do analfabetismo, serão formadas brigadas que travarão uma decisiva batalha contra a ignorância, o obscurantismo e todas as formas de opressão do jugo capitalista sobre esses quase, na verdade, 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Companheiros, isso não é uma realidade impossível. Nós temos, inclusive, aqui exemplos de países latino-americanos irmãos, como a Bolívia e a Venezuela, que recentemente, através da ajuda de um método cubano chamado Eu Si Puedo, Eu Sim Posso, de alfabetização, conseguiram erradicar o analfabetismo de seus países, países com economias com um potencial de desenvolvimento ainda menor do que a nossa. O analfabetismo, a crise da educação no Brasil, na verdade, não é uma crise, é um projeto. E o Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo
se propõe aqui a tocar nesse ponto sensível da vida nacional e enfrentar, porque a única forma de ser livre, como dizia José Martí, é ser culto. A arte e cultura, tão importante, tão ligadas à dignidade humana e o potencial criador da humanidade. Nós vemos aí, ao contrário disso que eu falei, um descaso total. E aqui vemos que 40% dos municípios do Brasil não tem uma sala de cinema. Não é que não tem uma sala por distrito, não tem, o município inteiro não tem uma sala de cinema, assim como 75% dos brasileiros declaram que não frequenta, em alguns casos nunca foram a um museu. E ainda, relacionado à questão do direito dos trabalhadores da arte, das trabalhadoras da arte, o IBGE, num dado aí que mostra uma relação entre 2014 e 2018, fala que a porcentagem de trabalhadores sem carteira assinada, né, na verdade, que a porcentagem de trabalhadores com carteira assinada só cai e caiu de 45%. Vejam bem, se é 45%, significa que 55% dos trabalhadores e trabalhadoras da arte já não tinham carteira assinada, já não tinham direitos trabalhistas, e esse número ainda caiu para 34%. E aí justamente a informalidade cresce também nesse setor. Em relação a isso, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, na cultura, pretende criar as condições da revolução cultural do nosso povo. Esse povo ainda não conheceu o seu real potencial. Isso se mostrará com a nossa libertação das algemas, das prisões. Nesse sentido, a arte e a literatura nacional e universal serão acessíveis ao povo, impulsionadas ao reflorescimento. Também ligada à cultura, aí já num sentido mais amplo de cultura, cultura no sentido da forma como a gente se relaciona um com os outros, a forma como a gente se relaciona com o nosso meio. Nós colocamos aqui a questão também do racismo estrutural, o combate do racismo estrutural, o combate às nossas relações pautadas em desigualdades raciais. E nesse sentido a gente mostra, né, que as pessoas negras ainda estão dentro da sociedade em condições de desvantagem. Isso, no caso das mulheres negras, se acentuam. As mulheres negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos no Brasil. Isso também é uma realidade difícil em relação aos homens negros, e aí eu acho que é patente a questão do homicídio, do assassinato, esses assassinatos que, na grande maioria dos casos, estão ligados à repressão do Estado, né? Então, aqui mostra que, no Brasil, a morte de homens brancos relacionadas ao assassinato é de 34 a cada 100 mil habitantes, né? Em relação aos homens negros, esse número quase triplica para 98,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes, né? E também a gente pode reparar o aumento, né, do ponto de vista do próprio assassinato das mulheres negras. Então, as mulheres negras sobem o dobro de assassinatos, né? E esses assassinatos são os mais diversos possíveis. Então, frente à realidade do racismo, que é estrutural, que se forjou numa história de escravidão pela qual passou o nosso povo e que nunca foi superada. Nós estamos aqui na mesma luta dos processos que se bateram contra a escravidão. É a mesma luta porque ela se perpetua nos seus efeitos. E, nesse sentido, contra o racismo estrutural, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende a implantação de todas as medidas necessárias para o combate ao racismo na estrutura da sociedade, resgatando o direito à memória e defesa das diferentes manifestações da cultura afro-brasileira, combate a todas as ideologias de superioridade racial e contra todas as formas de desigualdades raciais. Também nesse sentido, o Congresso aqui tem a sua proposta em relação à dura realidade em que principalmente as pessoas da classe trabalhadora sofrem, né? Ela é abatida pela realidade da homofobia no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem aí a cada 16 horas uma morte por homofobia, né? Então, em relação também ligada à questão de gênero, a importância de nós combatermos, de nós decididamente denunciarmos a questão do feminicídio no Brasil. O Brasil é o 5º país em morte violenta de mulheres no mundo. Essa é a realidade, principalmente das filhas da classe trabalhadora, em relação também
a questão da identidade de gênero, a gente coloca aqui que cerca de 90% das travestis e transexuais no país sobrevivem da prostituição, dessa mazela social. Então, justamente, como que a gente reverte? Como a gente dá a essas pessoas do nosso povo condições de vida digna, né? Então, aqui também em relação à questão das nossas mulheres, né? Que é a maioria da nossa população, que ainda estão submetidas às desigualdades de gênero, né? Então, colocando aqui que os homens recebem 30% de salários maiores que as mulheres no Brasil. Isso é uma coisa do capitalismo. O capitalismo precisa dessas desigualdades para sobreviver. Ele precisa dividir a classe trabalhadora, e contra isso nós vamos garantir, enquanto Congresso, nas nossas propostas, enquanto programa de emergência, a defesa do contrário. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende uma educação intensiva para o respeito à diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. Defende a superação da ideologia do machismo e de suas violências, como o feminicídio, a diferença salarial e todos os sofrimentos psicológicos ligados à invisibilização das necessidades e vontades das mulheres. Condições essas que serão substituídas pelo espírito do respeito e cooperação entre os gêneros. Bom, camaradas, direito da população indígena e quilombola. Demarcação de terra indígena e quilombola passa ao Ministério da Agricultura, né? Botar o lobo para cuidar das ovelhas. E a gente vê aqui uma matéria que cita os indígenas e quilombolas ameaçados pela soja, o agronegócio, o veneno, os portos e até mesmo o preconceito. E o Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo defende o direito à preservação das comunidades e defesa das culturas dos povos indígenas e quilombolas, assim como a demarcação e direito à defesa de suas terras. É importante frisar aqui que isso faz parte da luta de classes, porque é uma forma de expropriação primitiva. Ontem a gente estava escutando aí o nosso companheiro Rafael Bevilacqua, né, do Ministério Público lá de Rondônia, citando a questão, e a gente também escutou na mesa sobre direito e a nova realidade, o novo normal, sobre a questão da grilagem no Brasil e essa forma de expropriação primitiva. Essa agressão à população indígena e quilombola é, na verdade, uma agressão capitalista, é uma agressão do sistema capitalista. Não tem como a gente falar seriamente, na verdade, na defesa do direito à preservação dessas comunidades sem a gente pensar na superação do modo de produção e na superação da forma de organização social que nós temos hoje. Solidariedade internacional. O governo brasileiro pode estar relacionado com a invasão paramilitar na Venezuela. O Brasil é deixado de fora da aliança sobre o acesso a tratamentos da OMS. Pressionado por Trump, o Brasil evita apoiar resoluções da ONU contra o vírus. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo quer que o governo democrático popular deve estabelecer os vínculos mais sinceros com os países livres do imperialismo e os povos oprimidos que lutam contra o capitalismo em todo o mundo, particularmente na América Latina e países da periferia do sistema capitalista. O Brasil não pode cumprir um papel de subimperialismo na região. O Brasil representa uma das maiores nações da humanidade. É importante que ele assuma esse papel de importância, como dizia o Che, né? Para onde pende o Brasil, pende toda a América Latina. É importante que a gente esteja aqui e construa uma nação que apoie os povos oprimidos, que apoie a luta contra o imperialismo, a autodeterminação dos povos. Esse é o espírito, é o papel que o povo brasileiro pode cumprir diante da humanidade. Propomos uma renda mínima, né? Então, a gente, passando rapidamente aqui, a gente sabe que a gente tem condições de dar uma renda mínima, de no mínimo um salário mínimo. Se a gente dividisse só o dinheiro sonegado dos impostos, a gente teria conseguido uma renda mínima de R$ 2.727 para cada trabalhador, isso dividindo pelos 220 milhões de brasileiros, até entre crianças e aquelas pessoas que não precisam. A gente teria conseguido dar 2.727 para cada pessoa sobreviver, né? Em relação a isso, a nossa proposta é justamente a defesa da renda mínima, contra a pobreza, pela ampliação do cadastro único e que todo mundo esteja cadastrado justamente nessa plataforma, que é a que gerencia os direitos sociais. Pelo corte de aluguéis e contra todo tipo de despejo. A gente vê aqui na matéria da prensa latina que
também homenageado em comemoração desse próprio seminário, e que a Venezuela promove um programa de habitação apesar da pandemia de Covid-19. Muito diferente da postura do Bolsonaro, que vetou artigos da PL 179, que suspende temporariamente as leis do direito privado enquanto durar a pandemia. Ou seja, ele quer que as pessoas sejam despejadas se não puderem pagar seus aluguéis. ONU cobra o governo brasileiro por despejos durante a pandemia. O Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo defende que o governo garanta uma redução nas prestações dos aluguéis domiciliares de inquilinos trabalhadores, enquanto persistir a pandemia, contra qualquer ação de despejo, seja urbana ou rural, que devem ser consideradas atos de lesa humanidade e punidos penalmente. Em relação ao crédito das micro e pequenas empresas, né? O parecer que a gente tem em relação ao Ministério da Economia é que não se deve salvar essas empresas pequenininhas, é perder dinheiro. E, na verdade, quando nós vamos ver, essas empresas são as principais geradoras de emprego hoje no Brasil. Então, o que nós propomos é que o governo garanta uma manutenção das micro e pequenas empresas com empréstimos a juros zero e com carência de pagamento, uma vez que essas empresas representam, de fato, a principal base de empregos no Brasil, e diferente das grandes empresas, como o Michel demonstrou aqui, que já expulsaram os trabalhadores do processo, essas são as empresas que, de fato, estão ligadas aí à produção e ao emprego. Defesa do SUS. O Brasil, antes de 2013, não contava com médicos em quase 5.000 municípios. Apenas depois do programa Mais Médicos para o Brasil é que o país, após 500 anos, conseguiu garantir ao menos um médico em todos os seus municípios, representando um enorme fortalecimento ao SUS e ao acesso ao serviço de saúde. Assim sendo, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende que o Sistema Único de Saúde seja resguardado em todos os seus avanços e ampliado, a fim de atender com qualidade a todo o povo brasileiro, que se busque saídas efetivas de atendimento às regiões mais pobres, a exemplo do programa Mais Médicos, no qual os médicos cubanos foram imprescindíveis. Aqui, nossa defesa é de que o discurso de retorno às aulas não tem nenhum compromisso com a educação, isso se prova em todos os ataques que eles fizeram para a educação, e a gente reconhece aqui o risco de que a volta às aulas pode significar que 9,3 milhões de pessoas tenham sua vida colocada em risco justamente pela circulação e todas as coisas ruins atreladas a uma circulação do grau das escolas funcionando em relação no montante de pessoas da nossa sociedade. Então, em relação a isso, em relação ao retorno às aulas, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende que não se retornem às aulas até que estejam asseguradas as condições básicas de saúde dos estudantes e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, o que para a gente é muito caro. Os trabalhadores e trabalhadoras da educação é o ponto central nessa situação. Entendemos que isso deve estar associado à distribuição de vacina e à queda real no número de casos. Ao mesmo tempo, devem ser preservados os recursos para a total manutenção dos direitos trabalhistas. A pandemia como pretexto para sucatear os serviços públicos. A gente vê aqui uma imagem da pesquisadora Mônica Bruckmann no painel científico de acompanhamento da crise, no dia 15 de junho desse ano, em que ela denunciou as bilionárias transferências de verbas públicas para empresas, principalmente para bancos privados, durante a pandemia. Então, a pandemia está sendo usada como um pretexto para sucatear os serviços públicos. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo é contra qualquer tentativa de usar a pandemia como pretexto de sucateamento dos serviços públicos conquistados com as lutas populares ou de sua entrega a empresas burguesas via privatização. O Congresso também se coloca contra, decididamente, as medidas neoliberais aprovadas pelos governos golpistas. Vou passar aqui porque o Michel já falou da relação que tem essas reformas com o aumento do tempo de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo da sua vida, né? E não só isso, como também um reflexo dessas reformas, um reflexo dessa situação, um reflexo do desmonte do Estado para beneficiar as grandes empresas, também estão ligadas à privatização, e a privatização tem se mostrado criminalmente uma das maiores inimigas dentro do processo social, e isso se prova, por exemplo, com os crimes da Vale,
a Vale privatizada, o crime de Brumadinho, o crime de Mariana, que seguem impunes. Nesse sentido, o Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende claramente a revogação das medidas e reformas neoliberais. Revogação. Não tem condições nenhuma de que elas continuem existindo. Então, e total retomada de todas as estatais estratégicas e patrimônio nacional vendidos ao capital estrangeiro em processos duvidosos e lesivos à soberania nacional, como são lesivos à entrega do nosso potencial energético, que movimenta toda a produção. Olha o grau de subserviência da nossa burguesia, entregando setores estratégicos cada vez mais. Precisamos recuperá-los todos. Macroeconomia e política externa. Bolsonaro quer afastar o Brasil dos BRICS. O economista explica por que se afastar dos BRICS é pouco natural para o Brasil. A África do Sul diz que eventual afastamento dos BRICS prejudicará o Brasil. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo defende o redirecionamento da macroeconomia, da política econômica e políticas públicas para o desenvolvimento nacional, integração continental e parcerias geoestratégicas com países não imperialistas. Em defesa das verbas para educação, pesquisa e cultura. Esse é um ponto bastante importante para a gente, justamente por entender, né, como a gente está falando aqui, como a crise orgânica do capital está relacionada com o desmonte da nossa ciência, desmonte da nossa educação, que se provou na incapacidade da humanidade solucionar a questão do coronavírus, né, isso se prova. Então, esse governo, ele nos fere pelo não combate à pandemia durante a pandemia, mas ele nos fere por esses desmontes, né? Então, aqui, o CNPq reduz 87% das verbas de equipamentos e materiais de pesquisa, corta 5,8 mil bolsas, 5,8 mil bolsas de produção de conhecimento para a nossa pátria. 80% da verba da cultura, o que é muito importante a gente falar, justamente no que já foi dito sobre a importância da arte e cultura, também cortada, também atacada, fracionada, né? E aí, os investimentos em todas as áreas ligadas ao bem-estar do povo. Nesse sentido, o CNCM defende a retomada de todos os programas sociais e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento tecnológico e à formação humana, científica, técnica e cultural. Jovens enfrentam precarização no trabalho informal. Bike boys, os entregadores, rodam até 12 horas por dia, 7 dias por semana para ganhar apenas R$ 936. Informalidade no país atinge quase 40 milhões de pessoas, diz o IBGE. Salário mínimo de R$ 1.067 é menos de 25% do necessário para uma família, afirma o próprio DIEESE. Envio de lucros de multinacionais ao exterior bate recorde em 2019. Multinacionais aumentam o envio de lucro ao exterior. Emprego e renda. O Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo defende enfrentar os interesses dos que vivem na pobreza do povo e propõe uma campanha de recuperação do emprego, do nível de renda, da valorização de carreiras e salários. Em relação à criminosa Operação Lava Jato, das quais os efeitos estão dados e as quais nós já sabemos quem são os seus reais mandantes. Eles estão no governo dos Estados Unidos, eles estão representados nos monopólios desse país que sangra a nossa América. Tudo isso já está declarado, tudo isso não é dúvida mais para ninguém. E em relação a isso, nós viemos aqui denunciar que o seu efeito não é só em relação ao que ela destruiu do Estado brasileiro, mas ela destruiu também diretamente a nossa economia. E nesse sentido, o CNCN defende a revisão de todos os processos da Lava Jato, suas delações e condenações, que todos eles sejam revistos, com o afastamento da força-tarefa e dos juízes suspeitos de facciosidade, corrupção e traição nacional em sua sentença. Também defendemos que precisamos de uma constituinte exclusiva, justamente porque a nossa Constituição, que apresenta vários avanços, ainda não é a Constituição que nos representa de fato, mas ela foi atacada, inclusive, nos seus avanços. Precisa esses abusos todos, essas deformações todas feitas nesse texto, e os seus avanços, porque nós pretendemos avançar,
passa por uma constituinte exclusiva. O CNCN defende a convocação dessa constituinte, que recupera a Constituição e as instituições da República, das emendas e grupos facciosos, resgatando a laicidade, o Estado laico, né? Ficou difícil de falar laicidade aqui, agora foi. E ampliando os direitos sociais em novas leis tributárias, de partidos, de meios de comunicação, segurança pública e defesa nacional e propriedade social. A conquista de um governo democrático popular. Violência alinhou o Brasil e ditaduras sul-americanas no século XX. O mais horripilante é o fato de que durante todo o século XX não houve nenhum governo de esquerda que tenha chegado ao poder através das eleições, que não tenha sido derrubado através de um golpe. Esse é um trecho de um livro chamado Democracia, publicado pela editora Havana em 2008. Geopolítica no golpe. Da descoberta do pré-sal à entrega do país. Como Inverta cita aqui, a crise do capital e o novo tipo de golpe. O CNCN defende a conquista e construção de um governo democrático e popular, tendo como base essencial os congressos das organizações populares, como os comitês e movimentos sociais autônomos, sem que sobreponham-se aos princípios e instituições republicanas. Não é qualquer governo, um governo que não esteja ligado às bases, que não estejam alicerçados de fato no povo organizado, não pode enfrentar de verdade aqueles que castigam e condenam a nação. Aqueles que dizem que fazendo aliança, que alinhados ao monopólio, podem de fato enfrentar as questões, as grandes questões nacionais, os temas mais sensíveis que foram tocados aqui hoje, no plano de emergência, mentem para o povo brasileiro. Nesse sentido, a gente reforça aqui uma frase dita pelo Sêneca, mais eternizada pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, de que não existe vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Então, todo esse movimento que nós estamos construindo, ele precisa ser alicerçado na construção teórica. Aqui, nesse sentido, nós saudamos esse seminário e nós julgamos essencial que esse lançamento desse nosso programa de emergência esteja acontecendo juntamente com outras atividades, com atividades de aprofundamento do nosso entendimento da realidade, porque nós não podemos cair nos erros que lutas históricas e heróicas do nosso povo caíram, de erros de estratégia. Não está frente à crise orgânica do capital, vencer não é uma opção. Então, nós precisamos aprofundar o nosso entendimento da realidade. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo convoca a todos. Expressamos aqui que também que não se trata de ganhar uma eleição apenas. Se trata de construir dia a dia, em cada recanto desse país, uma força tão avassaladora quanto a sede de justiça dos homens e mulheres desse país. O Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo e o Programa de Emergência para o Brasil fará nascer em nossa pátria, como uma primavera que não pode ser detida, uma nova forma de sociedade, digna do sorriso e da vida de nosso povo. Unir as lutas, unir os homens e mulheres valentes de nosso povo, aqueles que carregam em si o mesmo amor e a mesma fúria daquele índio que atirou aquela primeira flecha. É preciso superar as diferenças sem sentido. É preciso que as separações descabidas acabem. É a hora do fim dos torpes egoísmos. É preciso construir um movimento que traga um salto de qualidade, em nome da superação desse momento nefasto que vive o povo brasileiro, em nome da vida do povo brasileiro e de toda a humanidade. Só está vencido quem não luta. Ousar lutar, ousar vencer. Venceremos, camaradas.